Oi, amor, Luluba, tudo bem? Arte Vila, como vai? Classe Usan, tudo bem? Muito bem, vamos entrando, boa noite. Mônica Costa, como vai? Lígia, como vai? Tudo bem? Boa noite. Vão entrando, vão clicando no coraçãozinho para enviar para mais gente. Hoje o papo vai ser bem interessante, a gente vai falar sobre alimentação e voz, né? A relação entre a voz e a alimentação. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? Muito bem. Carla Rocha, tudo bem, Carla? Boa noite. Muito bem, ansiosa para essa live vai ser legal, cheio de informações. Ali, tudo bem? Vamos entrando. Hoje a live vai ser bem bacana, a gente vai falar bastante sobre alimentação. Isso é de extrema importância para a nossa voz. Parece que não tem muita relação, mas vamos ver, vamos ver. Muito bem. Vou esperar um pouquinho mais, tá bom? Vão clicando no coraçãozinho para compartilhar cada vez mais. Aí, isso aí. Muito bem. Se vocês puderem enviar, tá bom? Para cantores, professores que vocês conheçam, né? Ou profissionais da voz, palestrantes, dubladores, podem compartilhar, podem enviar essa live que vai ser bem-vinda. Muito bem. Tainara, a Kelly, neuropsicóloga, tudo bem? Muito bom. Muito bem. E eu vou compartilhar com vocês uma informação importante, né? No próximo mês, no mês de abril, nós vamos fazer um curso, né? /oficina vocal, especificamente para profissionais da voz, professores, cantores, onde nós vamos falar sobre saúde vocal mais a fundo, né? Nas lives a gente abordou alguns temas bem superficiais, mas nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né? Sobre como funciona a voz, como nós podemos controlar melhor a voz, né? Como podemos cuidar, como podemos manter uma boa saúde vocal, uma boa higiene vocal, né? Como podemos nos preparar antes de utilizar a voz profissionalmente, né? Aos professores, como eu posso me preparar antes de uma aula, né? Algumas dúvidas acontecem. Quanto tempo eu tenho que me preparar antes da aula? Eu posso me aquecer de manhã e dar aula mais tarde, né? São algumas dúvidas importantes que nesse curso a gente vai esclarecer, né? A gente vai entender, na verdade, como é que funciona o nosso mecanismo, que é a nossa voz ali. Tá bom? Muito bem. E vamos começar. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta live, A Voz que Transforma. E o nosso tema de hoje é um tema super interessante. A gente vai verificar a relação entre voz e alimentação. Será que tem relação entre a voz e a alimentação? Nós vamos descobrir já já com a nutricionista Gabriela Passori, que ela vai entrar já já para nos contar, tá bom? E para quem ainda não me conhece, eu sou Victor Barbosa, eu sou fonoaudiólogo da equipe Espaço e Movimento. E na equipe Espaço e Movimento eu trabalho com voz profissional, aprimoramento comunicativo,
Trabalho também com alterações de motricidade orofacial, ou seja, alterações em movimentos de lábio, língua, bochecha, palato, que são extremamente importantes para as funções da fala, para as funções da nossa dicção, né? As funções da mastigação, da deglutição, que é o engolir, né? E da respiração também. Trabalho também com processamento auditivo central. O processamento auditivo central, de uma forma um pouco mais superficial, na verdade é como eu percebo os sonzinhos que eu escuto e como eu organizo esses sons que eu venho escutando também. Então, o processamento auditivo central é um tema bem interessante para uma próxima live também nós fazermos, tá bom? E é isso. E voltando um pouquinho sobre a nossa live, hoje a gente vai bater um papo com a nutricionista Gabriela Passioni. Ela vai nos dar algumas orientações, algumas dicas e nos contar se há relação de fato entre a alimentação e a nossa qualidade vocal, né? Vamos buscá-la aqui, deixa eu convidá-la. Desculpa a minha falta de traquejo com o Instagram. Só um minutinho. Aê! Vamos ver se ela vai entrar. Oi. Olá! Seja bem-vinda à nossa live, A Voz que Transforma, Gabriela. É uma honra o movimento e eu agradecemos a sua participação. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem. Gabriela, vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, começar o nosso bate-papo aqui, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, quem é você, onde você trabalha, passa os seus contatos aqui para o pessoal começar a te conhecer aqui pelo Espaço Movimento. Bom, eu sou nutricionista, formada pela São Camilo, fiz pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional pela VP. Eu trabalho com atendimento clínico. Quem quiser conversar um pouquinho mais comigo, tirar algumas dúvidas, pode me mandar no direct que eu respondo a todo mundo. Ótimo, legal. Pode mandar pergunta lá. Pode mandar. Vai chover sua caixa do direct. Com esse tema vai chover a sua caixa de direct, com certeza. Vamos conversar. Muito bem. Falar de alimento, né? Então, coitada da pessoa que vai... E eu vou te falar a verdade, ao longo das lives, eu recebi várias perguntas, né, a respeito de alimentação, o pessoal sempre pergunta, então é um tema bem relevante para os profissionais da voz, né? Então acho que é de extrema importância. E aí eu vou contextualizar você, né? Vou te dizer por que a gente faz essa relação, por que nós estamos aqui, né? Então o intuito dessas lives, né, da Voz que Transforma, é fornecer orientações, fornecer um entendimento, né, para todos os profissionais da voz que utilizam sua voz ali no trabalho, todo dia, profissionais com alta demanda, né? E dentre esses profissionais nós temos os nossos professores de música, temos os nossos professores de escolas, né? Temos os nossos cantores, palestrantes, treinadores, né? E eu faço uma relação da seguinte maneira. A voz, ela é produzida pelas nossas pregas vocais. E as nossas pregas vocais, elas são musculaturas que ficam dentro da nossa laringe. Como a prega vocal ela é uma musculatura que fica na laringe, então a gente relaciona que voz, ela também é corpo. Né? O que é a voz? A voz também é corpo. E a voz, ela faz parte de vários sistemas vitais do nosso corpo. Ela faz parte do nosso sistema muscular, nosso sistema nervoso, o nosso sistema respiratório, esse sistema endócrino. Então ele faz parte de vários sistemas ali, né? E aí a relação que eu faço é com o atleta, né? O atleta, ele é um profissional que ele tem toda aquela condição física, né, de controlar a alimentação, porque ele entende que para ele ter uma boa musculatura, uma boa performance, ele precisa se cuidar do seu corpo para poder ter uma boa performance no esporte que ele pratica. E o professor, o cantor, né, os palestrantes, eles também têm uma demanda vocal que exige uma performance melhor, né? E aí, para nós termos um bom condicionamento vocal, termos uma boa qualidade vocal, a gente entende que é importante a gente ter uma saúde física adequada, uma saúde mental
adequada, né? E frente a isso, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que é importante a gente manter, a alimentação é importante para nós mantermos uma boa saúde vocal? Muito. Como você disse, o profissional da voz, a gente associa ele a um atleta, né? Porque a demanda energética é extremamente alta para você produzir a voz. Então, você precisa de um aporte nutricional adequado, com macronutrientes, micronutrientes, água e fitoquímicos. É importante a gente lembrar para o pessoal que não sabe, que quando a gente aumenta muito a nossa produção energética, consequentemente, nós aumentamos também a produção de radicais livres. E esses radicais livres, eles também prejudicam a nossa voz se eles não forem equilibrados. E de onde que a gente vai tirar os nossos antioxidantes para combater esses radicais livres? Através da nossa alimentação. Uma alimentação bem equilibrada, rica, bem diversificada, rica em cores, em fitoquímicos, nós conseguimos contrabalancear tudo isso. Outro ponto muito importante é o nosso sono. Porque se você não dorme bem, o seu corpo ele fica debilitado. Então, todas as nossas reações, elas ficam comprometidas. Tanto a nossa produção energética, como a produção da voz, porque você vai ter que fazer um esforço muito maior. Né? Você pode perceber, às vezes a gente que não dormiu bem, você fala, nossa, eu tô tão cansada, meu músculo tá pesado, eu tô com preguiça até de falar. Você está se esforçando muito. Né? Então, o sono ele é extremamente importante para a nossa qualidade de vida e para a produção da voz. Um problemão que nós temos aqui na Grande São Paulo é o ar poluído, que ele também interfere na voz, né? Porque ele é um agressor para o muco. Ele é um agressor para a parede da laringe. Só que o nosso corpo ele é muito perfeito, né? Ele tem um mecanismo para eliminar esses agressores. Porém, ele faz uma exigência. Ele precisa de nutrientes. Nós temos o nosso sistema de detoxificação, que quem faz isso é o fígado, principalmente. Né? Ele elimina todos esses compostos agressivos ao corpo, mas ele exige nutrientes e água. Então, mais uma vez, a alimentação aí sendo muito importante para a fala. Certo, uau, nossa, super aula, né? Já começamos com uma super aula ali. Vários pontos que eu acho que todo mundo em casa, todo mundo assistindo a live vai refletindo, né? Olha, de fato, será que eu estou dormindo muito bem? Como será que eu estou lidando com essa poluição, né? Com certeza, perfeito, perfeito. Nossa, gostei. Já fiquei surpreendido assim com essas informações, né? E, bom, falando um pouquinho sobre a alimentação, quais são os vilões ali que você considera da nossa voz? O pessoal que trabalha na noite, né, tem alguns, não estou julgando, mas alguns têm o hábito do consumo da bebida alcoólica. E ela é a grande vilã para a voz, principalmente os destilados. E se você associar bebida alcoólica ao fumo, é um prato cheio para a voz ficar triste. Né? Então a gente precisa repensar esses pontos, ou então pensar o momento do consumo. Certo. Agora, eu tenho a visão fonoaudiológica disso aí também. Então, aquela ideia, então, a gente fala que vai ressecar toda a laringe, né? E ele vai perder a noção de controle da fonação. Agora eu quero uma explicação sua da nutrição. Então, esse negócio de aquecer a voz com o destilado cai por terra pelas duas áreas, a fonoaudiologia e a nutrição. Não. Então, para a nutrição, a bebida alcoólica ela é um agressor da laringe. Além de comprometer estômago, né? Enfim, que daí já faz parte da digestão. Mas não é interessante fazer esse tipo de aquecimento. Eu imagino que tenham outros. O açúcar é um grande problema para a voz, porque o chocolate, os doces em geral, eles deixam a nossa saliva mais grossa e isso compromete lubrificação. Então, o açúcar não é legal para quem trabalha com a voz. Pelo menos não muito próximo do horário que vai consumir, né, que vai utilizar a voz. Né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bebidas gaseificadas também não é interessante, porque o gás ele acaba distendendo o estômago.
E ele compromete movimentação do diafragma. Diafragma é um músculo que trabalha na respiração. E respiração, sem respiração, não tem voz. Sim, então a gente sim, tem que exatamente. olhar também para essa distensão. Se for refrigerante, então piorou, porque daí junto o açúcar com a distensão do gás, a voz Sim, não vai com gostar nem um certeza. pouquinho. Sim, com certeza. Nós temos aí as nossas individualidades, porque hoje é muito comum a gente pegar pessoas no consultório com alergias alimentares. E o Tá. alimento alergênico, ele gera edema. Então é importante tratar essa alergia também. Certo. Outro ponto muito importante, e que é muito comum a gente pegar no consultório, é pessoas com problemas na digestão, principalmente por uma questão de hipocloridria, que também precisa ser tratada. Se a digestão ela não é muito bem feita, ela pode gerar um refluxo, que para a voz é muito ruim, né? E ela também compromete movimentação de diafragma. Então aí tem esses pontos que precisam ser tratados. Sim, sim, sim. E ainda mais o profissional da voz, ele trabalha o tempo todo com aporte respiratório, controle respiratório, Exatamente. uso do diafragma, então tá aí a E não resposta tá aí. adianta, e não adianta balinha de menta, porque você só piora, né? Porque você, na realidade, está enganando. Você acha que tá tudo bem, mas depois você vai ver o estrago, né? Porque você tá, na Entendo. realidade, se Uau. enganando. Você está camuflando o problema com essas Certo. balinhas ou pastilhas, né? Que as pessoas costumam utilizar. Sim, sim. E acontece também aquele negócio, olha, já usei essa balinha, já usei essa pastilha, usa também, né? E aí a gente vai um Exato. passando essa informação pro outro e aí vai achando que aquilo de fato faz bem, né? E na verdade a gente tem que Não faz, tá consultar piorando. os profissionais, né? Para poder identificar. Exatamente. Legal. E você comentou de um ponto bem interessante, bem importante, que a gente, aqui no consultório, eu recebo bastante cantores com refluxo, né? Então, a maior parte dos cantores que estão com alguma lesão ou com uma dificuldade, principalmente na região aguda, eles vêm com o exame da naso e vem marcadinho um edema que sugere refluxo. E conta pra gente, Gabriela, como é que acontece esse refluxo ali e como eu posso saber que eu tenho refluxo? Me conta. O refluxo é quando o conteúdo ácido do estômago ele volta para o esôfago. Porque o nosso estômago Certo. ele tem uma capa protetora da musculatura, que é o muco. Tá. O nosso esôfago não tem, porque ele não precisa, né? O pH do esôfago não é ácido. E aí, quando esse conteúdo ele volta, ele acaba machucando o esôfago. É muito Certo. como que a gente fala, a pessoa ela tem refluxo. É quando esse retorno ele é constante e quando você tem queimação de 30 a 60 minutos após a refeição. E quando é frequente esse quadro, normalmente é indício de refluxo. Lógico que o médico ele pode pedir exames, né, para realmente detectar se é refluxo ou não. E além desses sintomas, porque são os clássicos, além desses sintomas, a pessoa ela pode ter tosse, ela pode ter pigarro, ela pode ter um cansaço na voz, ela pode ter cansaço ao cantar, né, que você comentou dos cantores. Se for um Sim. caso muito grave, ela pode ter até asma. Nossa, Então, tá. tem que olhar Olha. para o refluxo. E é muito comum, né? Sim, sim, sim. Pelo É menos verdade que na tem minha uma boa parte prática. da população que tem refluxo, é isso mesmo? Ou é Exatamente. mito isso? Verdade. Bom, pelo menos o que eu pego no consultório, muitos pacientes com digestão comprometida, com refluxo. Sim, sim. E assim, há alguns sinais dos cantores que a gente observa e dos profissionais da voz é dificuldade nos agudos, instabilidade vocal, a voz fica quebrando, né, em alguns momentos, uma soprosidade muito grande ali e esforço ao falar, né? O que acontece, Gabriela, quando a gente pega um exame, uma naso, geralmente, tem um edema na região posterior da nossa laringe ali. E esse edema, ele impede, muito por conta do ácido, ele impede o fechamento total da prega vocal. E a voz fica muito soprosa ali,
fica com uma fendinha em alguns momentos. E se eu deixo essa fenda durante muito tempo, eu posso criar um nódulo vocal ali também, né? E aí, como a gente tem essa condição vocal, em alguns momentos o cantor começa a se esforçar muito para fazer o som ali também, conforme você falou, né? Esforço vocal acontece, cansaço vocal acontece, né? Muito por conta desse refluxo ali. E tem alguma forma da gente conseguir controlar ou melhorar esses refluxos? Tem. Bom, quem é meu paciente sabe que eu falo de mastigação para todos os pacientes, independente do caso. Mas não tem como tratar refluxo se você não mastiga muito bem o alimento. Ele tem que virar uma papa na boca. Primeiro porque a nossa digestão ela começa na boca. As enzimas do estômago, elas não são uma broca. Elas não vão perfurar o alimento. Né? Então, se tiver um alimento muito grande, não vai ser digerido. Isso é um problemão para quem tem refluxo. Outro benefício da mastigação é a salivação. Porque você melhora a deglutição, você hidrata também laringe, né? E na saliva você tem uma substância que é cicatrizante de mucosa. Então, para quem tem refluxo, é muito importante a mastigação. Certo. Fazer refeições pequenas. Porque se você tem muito alimento, primeiro que você distende. O nosso estômago é como se ele fosse uma bexiga. Quanto mais você coloca ali, mais ele distende. E aí, se a pessoa já tem refluxo, a chance de aumentar esse refluxo é muito maior com refeições grandes. Né? Então, é importante mastigar e ter uma refeição pequena. Líquido, junto com as principais refeições, também não é interessante, porque você compromete digestão. Tá? Ah, mas eu preciso tomar uma medicação muito próximo. Toma uma quantidade um pouquinho menos de 200 ml de água. Aí você não tem comprometimento. Se a pessoa estiver acima do peso, também é importante diminuir esse peso, porque diminui pressão também. Né? E nós temos algumas ervas que ajudam, que eu sou fã das ervas, né? Adoro um chazinho. Sim. Nós temos o bálsamo, que ele é muito bom para digestão. O aloe vera, que é um excelente cicatrizante. Tem o chá de alcaçuz, tem o chá de camomila. Tem o chá de gengibre, para algumas pessoas ele é interessante, para outros, se tiver muito machucado esse esôfago, o picante do gengibre pode gerar um desconforto, não é interessante. Então aí tem essa ressalva. O chá de espinheira santa, ele é muito interessante também para digestão. A espirulina também ajuda bastante. Nossa, ficaria a noite inteira aqui falando de ervas que ajudam. Uau, muito bem. Tem bastante coisinha. Só vou levantar um pontinho para os profissionais da voz, o gengibre, tá? Não antes do uso da voz, tá bom? Não antes, porque senão você vai forçar cada vez mais. Mas no pós-uso da voz, ele é interessante. Ele é interessante, exatamente. Porque antes do uso da voz, você também vai perder a propriocepção, e aí você começa a forçar e não percebe, né? O problema vem depois, né? Depois do efeito do gengibre, aí você começa a sentir um pouquinho de dor ali. Muito bem, muito bem. E uma pergunta uma pergunta curiosa que eu tenho aqui, na verdade, tem um tempo para eu sentar e fazer uma refeição? Tem um tempo médio que vocês calculam ou não? Não existe isso aí, é coisa da minha cabeça. Depende do tamanho do prato, né? Normalmente, o que a gente fala para as pessoas? O alimento ele tem que virar uma papinha de bebê na boca. Então, essa é a consistência para você deglutir. Eu falo 20 vezes de cada lado, mas se é uma refeição pequena, você não vai conseguir mastigar 20 vezes. O alimento vai virar líquido, né? Mas é bem isso mesmo. Tem que virar, tem que tomar o alimento. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes fala assim, mas eu demoro 30 minutos para fazer o meu almoço. Mas você demora 30 minutos conversando ou mastigando? Porque tem diferença quando a gente fala o tempo. Então, é olhar para a consistência do alimento mesmo. Ele tem que ficar bem pastoso. Certo. Opa, deu uma travadinha. Aí, peraí, voltou. Pronto. Aí. Desculpa, você falou que ele tem que virar a consistência dele tem que ser um pouco mais pastosa, né? Exatamente.
Certo. Então a gente não olha para o tempo, a gente olha para a condição do alimento, é isso na sua boca, para ter uma ideia, uma Exatamente. referência. É, Legal, muito bem. porque o Pode falar. volume da refeição ele pode ser muito diferente entre as pessoas, né? E aí quando a gente Uhum. coloca tempo, a gente não tem como contabilizar o volume. Tá, entendo. Não, perfeito, perfeito. A gente às vezes pergunta o tempo da refeição e tal, mas é interessante verificar a fundo, né? Se ele espera essa consistência ou não, se ele engole Exatamente. antes. Perfeito. E ainda falando sobre o refluxo ali, nessas questões mais gástricas, você acha que o emocional influi na produção de refluxo? Olha, eu acho que é por isso que a gente pega tantos pacientes com problemas de refluxo e má digestão no consultório, porque está todo mundo estressado, principalmente pós-pandemia. Meu Deus. O que o estresse ele gera na nossa digestão? Ele simplesmente não deixa com que ela aconteça. Por quê? Quando eu estou estressado, o meu hormônio cortisol ele aumenta. Cortisol estando alto, ele não deixa com que os hormônios da digestão eles sejam liberados de maneira satisfatória. Se eu não tenho hormônio de digestão, as minhas enzimas digestivas e também o meu ácido clorídrico, ele não é liberado de maneira satisfatória. E sem esses dois, não tem digestão. Sem uma Tá. digestão de qualidade, uma digestão lenta, que às vezes as pessoas reclamam pra gente, o que você tem? Mais uma vez o diafragma, porque daí você Uhum. interfere também na movimentação desse músculo, e a gente já viu que para a voz ele é muito importante, e que para quem tem refluxo, se você não digere o alimento, esse alimento vai ficar muito tempo no estômago, você vai piorar ainda mais. Tá? Entendo. Então, Uau. vamos trabalhar o nosso estresse. Saiu, vou fazer meu almoço agora, estava em reunião, faz uma respiração, respira 7 minutos fundo, faz sete respirações fundas, né? Ou 7 minutos, aí Uhum. vai depender de cada pessoa. Deixa o celular de lado, não assiste o jornal naquele momento, porque infelizmente Percebo. nós não temos notícias muito boas, e aí para a gente não potencializar esse nosso estresse, tá? Dá para trabalhar com Sim. os chazinhos também, camomila, melissa, para deixar a gente mais calmo. Boa. Eu percebi que você é fã dos chás mesmo. Eu gosto, eu Sim, gosto sim, muito sim. de chá. E nesse momento a gente vê muita informação pesada, né? Muita informação ruim. Exatamente. Eu acho que é interessante mesmo, né? A gente às vezes desplugar um pouquinho, né? E sabemos do que está acontecendo, né? Da gravidade do que está acontecendo, mas é importante a gente desplugar um pouquinho também, né? Exatamente. Relaxar um pouquinho, trabalhar nosso mental também, né? Porque se o emocional estiver alterado, a gente começa a travar todo o restante ali, né? É de Exato. extrema A gente vê até importância. a voz travada, né? Uhum, Quando sim, as nossas emoções estão abaladas. Se a voz está travada, consequentemente, essa digestão também está travada, né? Porque sim, uma está ligada com a outra. sim, sim, sim. Você vê a relação entre os dois ali, com certeza. E agora tem uma Exatamente. pergunta para os nossos profissionais da voz, para os nossos professores, nossos cantores aqui também, né? Eu posso me alimentar imediatamente antes de utilizar a voz profissionalmente? Por exemplo, os professores eles vão lá, fazem o prato, fazem a alimentação, eu posso já iniciar as aulas? Ou o cantor pode comer uma macarronada antes de começar a cantar? O que você acha disso? Não é o ideal. É importante que você tenha o momento da digestão. Então, a gente coloca aí numa média de pelo menos umas 2 horas, né, entre a refeição e o uso profissional da voz. Mas, Tá. às vezes, principalmente professor, que eu acabo pegando bastante professor no consultório, e o que eles relatam? Não tenho tempo. Agora, com aula Uhum. online, acaba ficando um pouco mais fácil. Mas tem muitos que saem de uma escola e vai para outra, Uhum. nesse período do almoço, né? Certo. Então, o que seria interessante, né, para a pessoa? Mastiga muito bem, tenta mastigar Tá. muito bem esse alimento para você melhorar a digestão. Evita os laticínios, né, os leites derivados, porque eles aumentam o muco e para a voz não é legal. Uhum. Evita também o excesso de doce,
Pra Uhum. não... Porque às vezes, eu vou comer um docinho, porque daí passa fome e depois eu resolvo esse problema. Não é legal, né? Eu já Tá. comentei com vocês que vai piorar também a voz. Alimentos muito gordurosos, fritura, muito condimentado, por quê? Vai deixar a nossa digestão mais lenta. Então também Certo. não é interessante. Tá? Uhum. E esses alimentos que acabam camuflando o esforço que nós fazemos com a voz. Também não é legal, porque você vai exagerar e depois vai dar problema. Certo, entendi. Então, é bom equilibrar a alimentação antes do uso profissional. Antes de eu entrar ali para falar, é bom. É bom dar uma equilibradinha. Assim, comer uma feijoada, você não vai conseguir dar uma aula brilhante, até porque o seu corpo vai falar, calma, ou eu gasto a energia digerindo o alimento, ou eu gasto a energia Uhum. produzindo a voz. As duas coisas Sim. não é possível. E aí vai dar Você aquela vai falar, tá? moleza, aquele soninho. Parece que a feijoada tá aqui, né? Entalado, assim, a voz, né? A feijoada tá Horrível. na laringe, né? Onde tem que produzir a voz. Exatamente. E ao contrário disso, se eu for utilizar a voz profissionalmente de jejum, o que você acha disso? Então, nós temos o ideal é que a pessoa esteja alimentada também, né? Uhum. Mas aí, às vezes, também não é possível. Por Tá, que eu acabo entendi. usando muito o professor como exemplo e não o cantor? Porque eu acabo atendendo mais professores, tá, gente? Não Sim. é. Não tenho nenhum problema com os cantores, muito pelo contrário. O que acontece? Às vezes o professor ele acorda, ele dá aula cedo, só que ele não consegue fazer o café da manhã. E aí ele Uhum. vai ter que Certo. ir em jejum, porque ou ele não consegue, enfim, alguma coisa está acontecendo. O que a gente precisa olhar? Para o jantar. Por que o jantar? Acaba sendo a última refeição ou a maior refeição, né, do dia, do final do dia. Então você renova todo o estoque de glicose, do glicogênio, né, que é a maneira com que a gente estoca a glicose. Então de manhã você tem estoque para produzir energia. Certo. Não, lembrando que não é legal consumir uma refeição muito próximo da hora de dormir. Precisa ir de pelo Hum, menos umas 2, 3 horas, até para não prejudicar refluxo. Eu acabei esquecendo de falar isso. Mas uhum. para quem tem refluxo, comer e deitar é péssimo, tá? Negativo. Tá. Então, o jantar, é importante que o jantar seja um pouco mais cedo, né? Mas seja um jantar completo, porque assim você renova todo o seu estoque. Uma Quanto coisa tempo antes de importante, dormir, Gabriela? de 2 a 3. De 2 a 3 horas, tá. 3 horas, tá? Para você Certo. não correr o risco de ter refluxo durante a noite. Tá, perfeito. Outro ponto importante: o jejum é algo fisiológico. O nosso Uhum. corpo, ele tem mecanismos para produzir energia em jejum. Qual que é o Hum, grande problema hoje? Por causa do nosso estilo de vida, a gente foi deixando o corpo um pouquinho preguiçoso. Então certo. ele gosta do carboidrato ali para ele produzir energia rápido, sem muito esforço, né? Principalmente o Sim. cérebro, ele gosta do carboidrato. Mas nós temos mecanismos para produzir energia com a gordura que está estocada. Se a gente precisa estimular esse corpo, ele precisa estar adaptado para trabalhar em jejum. Ninguém vai Tá. morrer. Eu precisei, né? Não é o caso hoje. Mas os nossos ancestrais, eles ficavam dias sem se alimentar e eles não vinham a óbito. A gente não pode ficar Uau. sem água. Água Sem não. água, a gente não vive, tá? É isso. Mas são um alimento, nós temos meios para produzir energia, né? A gente só está um pouco desacostumados, digamos assim. Mas também consegue, Certo. né? A pessoa que ela está adaptada, ela trabalha normalmente em jejum. Certo. Uau. Mas a gente fala para os pacientes antes do início da voz, a gente não indica, né? Porque como vai gastar muita a energia, a gente entende que pode ser que tenha uma sobrecarga ali. Tá correto esse pensamento que a gente utiliza? O ideal é você estar alimentado aí por volta de umas 2 horas, uma média de umas 2 horas, vamos colocar É, assim, essa média. É que a legal. gente pensa nos extremos, né? Aquela pessoa que ela Sim, não consegue. não Então, nós tem temos como, meios, mas a pessoa tá? que Não é o ideal. consegue,
não é o ideal. A pessoa que consegue tipo, umas 2 horas antes, perfeito, tá? Legal, perfeito. Muito bem. E como falamos dos vilões, né, até agora, né? Agora a gente quer saber dos mocinhos, né? Quais são os alimentos aí que são benéficos para nossa voz, na sua opinião, Gabriela? A queridinha da voz é a maçã, né? Maçã. Todo mundo já ouviu, E todo da mundo trabalha com a mastigação também, hein, voz. ó. Exatamente. Porque a maçã ela é astringente, né? Então ela diminui esse muco e ela ajuda na limpeza da cavidade oral. Então ela é bem Uhum. interessante. Inclusive, você pode utilizar até no intervalo. No intervalo da aula, que normalmente o professor ele vai ter o quê? 15, 20 minutinhos, ele pode comer uma maçã, né? Que vai Uhum. ajudar nessa limpeza da cavidade oral. Certo. Os alimentos ácidos, mais azedo, porque eles estimulam a salivação. E a Tá, saliva ela é muito importante para a deglutição e ela também ajuda na lubrificação. Então é tá, importante produzir saliva. Os alimentos perfeito. que possuem fibras, eles são muito importantes porque eles nos obrigam a mastigar. Não tem como, você não vai conseguir Hum. engolir uma folha de couve sem deglutir. A couve é muito boa para refluxo também, gente. É que tem tanta Opa, coisa. boa. Couve é bom para refluxo? É, Para não ela é ter refluxo, cicatrizante né? para o estômago. Porque ela Legal, acaba boa. atuando como cicatrizante. Então você Certo, precisa mastigar esses alimentos que possuem fibras, né? certo. E a mastigação, ela nada mais é do que a musculação dos músculos da face. Então isso ajuda Uhum. muito na fonação. A gente fala tanto de Perfeito. mastigação. Nós temos também os alimentos cítricos, o mel, o própolis. Eles são interessantes, mas pós uso da voz, tá? Ah, Então dá para certo. fazer. Mesma coisa, o gengibre também é interessante pós uso da voz. Dá para fazer um chá de gengibre com limão, mel e própolis, ou então consumir aquela receitinha da vovó, né? Ai, tá com dor de garganta? Toma mel com limão e própolis que sara. Gente, Tá, realmente não é ideia maluca da vovó, funciona. Dá para tá. tomar no pós-uso da voz. Isso aí. Depois de utilizar a Hidratação. voz, né, para não machucar. Gostei. Perfeito. Exatamente, né? E a hidratação. Quando você Uhum. pensa em hidratação, para quem trabalha com a voz, você pensa numa estratégia como se fosse um maratonista. Então você Tá. vai iniciar o uso da voz hidratado, durante você vai repondo essa água e após o uso você também utiliza a água. A água é muito importante. Perfeito. Agora a pergunta que todo mundo faz, né? Quantos litros de água por dia eu tenho que tomar? Depende do peso da pessoa. Hum, Normalmente nós fazemos um cálculo com o peso da pessoa vezes 35. Se for tá, uma pessoa que ela tem um gasto energético muito alto, uma pessoa que ela tem uma sudorese muito alta, aí você pode fazer o peso vezes 40. Principalmente tá. quem faz atividade física, uma atividade aeróbica, pedala, corre, né, que acaba suando um pouquinho mais, a gente faz vezes 40. Um dia quente, um dia seco, que você transpira mais. Certo, perfeito. Então, no caso, a gente procura a nutricionista, né? O nutricionista, um profissional para Exatamente. nos ajudar a calcular, até mesmo não só a questão da hidratação, mas toda a questão energética do nosso corpo, né? Acho que todos os profissionais da voz precisam passar com a nutricionista, os cantores, os professores, né? Passar com a nutricionista, até mesmo para melhorar a sua performance e melhorar a sua qualidade vocal, né? Exatamente, é importante. Tem que ter um equilíbrio, Uhum, porque é um sistema. Todos os sistemas, eu costumo explicar o nosso corpo para os meus pacientes, assim, nós somos um Lego. Se uma uhum, pecinha desse Lego não está bem encaixada, vai dar problema no Lego todo. É a mesma coisa no nosso corpo. certo. Ele precisa estar em equilíbrio. As nossas funções, elas precisam estar em harmonia umas com as outras para não ter problema. E a voz Certo. é uma dessas funções. É uma delas. Muito bem, muito bem. Eu tô vendo aqui algumas perguntas, tá? Que nos enviaram. Tem algum chá que é bom para levar pronto para tomar durante o dia?
Você pode levar pronto para tomar durante o dia? Acho que essa é a pergunta. Você pode. O ideal do chá é sempre você fazer no dia que você for consumir. Tá. Né? Então, eu vou fazer de manhã e posso consumir ele durante todo o dia? Pode. O ideal é assim, faço de manhã e consumo no período da manhã, faço no horário do almoço para consumir no período da tarde. Esse é o ideal. Mas a gente sabe que o ideal nem sempre acontece. Né? Então, nós vamos para as possibilidades. Você pode fazer de manhã, coloca ou numa térmica ou num potinho que seja mais escuro, porque o oxigênio, e seja bem vedado, o oxigênio e a luz, eles acabam oxidando os compostos do chá, do café. Né? Então, se ele estiver bem vedado e no escuro, você preserva um pouco mais esses nutrientes. Perfeito. Uma outra pergunta é, tem alguma erva para fazer gargarejo? O romã, né? A folha do romã, ela ajuda bastante, principalmente para as infecções de garganta. A cebola, ela é bem interessante para a garganta, mas daí não é fazer o gargarejo com a cebola, você pode fazer o xarope da cebola para as infecções de garganta mesmo. Principalmente a cebola roxa, porque ela tem mais fitoquímicos. Dá para usar até mesmo a casca, né? A gente tem o hábito de jogar as cascas fora. O grande problema acaba sendo agrotóxico, né? Se você conseguir um alimento sem agrotóxico, é perfeito. Você pode colocar, fatiar essa cebola com a casca mesmo, rega com mel e deixa ali umas 4 horas, vai sair aquele caldo e você pode tomar esse caldo desse xarope da cebola, que ele é muito bom para as infecções de garganta. Mas legal. O gargarejo com o chá da folha do romã também é bem interessante. Legal, legal, perfeito. Deixa eu ver, tem mais algumas perguntas aqui. Os benefícios de ingerir água e maçã, você comentou. A prática do gargarejo é boa, né? Acho que você respondeu também. Uma pergunta aqui é o que fazer quando você não percebe que fala alto, né? Essa é uma pergunta mais vocal ali, né, da área vocal. Na verdade, quando a gente pensa que nós falamos alto e não percebemos, a gente está falando de propriocepção, né, de autoconhecimento vocal, né? Alguns momentos nós falamos o tempo todo, e quando a gente está falando, a gente está focado muito na parte da comunicação. Estou focado no meu emocional, focado na informação que eu estou passando, e muitas vezes eu perco a percepção de como eu estou falando, né? Então, uma forma que nós podemos, né, prática, hoje em dia, para tentar colocar em prática, é se auto-observar, né, na verdade. Se auto-observar. Notar quais são os momentos do dia que você se pega falando alto. Ou combinar com alguém que está próximo a você. Olha, toda vez que você vê que eu falo um pouco mais alto, me dá um toque, né? E você começa a notar que quantas vezes você está falando alto, quais momentos você fala alto. Isso vai te ajudar a se conhecer melhor e entender melhor como é que funciona o seu corpo, tá? E aí, a melhor indicação que eu posso dar é procure um profissional para trabalhar o seu monitoramento, trabalhar a sua percepção, que você vai aprender a explorar melhor a sua voz, explorar momentos que você fala alto, momentos que você fala baixo, você vai ter a dinâmica de falar mais grave, mais agudo, mais devagar, né? Isso ajuda bastante a se auto-monitorar, né? Então a dica que eu dou é, tenta se perceber, se autoconhecer, né? Conhecer como você utiliza a sua voz, e se mesmo assim você não consegue perceber, comenta com uma pessoa que está muito próxima a você e fala assim numa boa, olha, você poderia me ajudar a melhorar minha voz? Você pode me dar um toque quando eu começar a falar muito forte, né? E essa pessoa ela vai ser sua parceira, ela vai sempre te orientar para que você consiga perceber esses momentos que você sobe um pouco mais o volume da sua voz e você vai começar a notar. Então, geralmente é quando eu estou estressado, geralmente quando eu estou dando aula, geralmente é quando eu estou empolgado, geralmente quando eu estou com os meus amigos. Nota quais momentos você aumenta o volume da sua voz e começa a se trabalhar, né? E a terapia fonoaudiológica vai justamente trabalhar com as suas modulações, os seus volumes e fazer com que você se conecte com você mesmo, conecte com a sua voz e comece a dominar a sua voz, porque na hora que vem o emocional você perde o controle, né? Não dá para controlar quando, né, o emocional está forte ali. Então nós podemos ter
ferramentas para perceber em algum momento ou outro, porque vai ter momento que a voz vai ficar forte e você, opa, eu me percebi que eu estou com tal emocional, ou estou alterado, então deixa eu recuperar, reconectar com a voz e controlar o volume da minha voz, tá bom? Eu acho que são essas perguntas. Gabriela, quero agradecer imensamente a sua participação, foi mega esclarecedora, acho que enriqueceu muito o meu conhecimento como fonoaudiólogo. Tenho certeza que todo mundo que participou aqui também, eu vi os comentários, o pessoal gostou muito, muito, muito. Acho que nós precisamos nos olhar, né? Olhar no nosso dia a dia, com que nós nos alimentamos, né? E o que aquele alimento tem de funcional para o meu corpo ali, né? Para que aquele alimento, né? Eu sei que em alguns momentos a gente quer comer uns chocolates, algumas coisas em excesso, né? Mas é importante a gente entender como é que funciona o nosso corpo, como é que podemos nos alimentar melhor. Então, quero agradecer a equipe Espaço Movimento também, agradece a sua participação. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, adorei participar da live, dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Tem muita coisa, por isso a gente foi falar de ervas, a gente vai passar a noite inteira aqui falando. Vale uma live para falar de ervas, hein? Legal. Vai uma live só para falar dos chazinhos da vovó. Isso, muito Mas bem. elas realmente ajudam. E é importante porque às vezes a gente fala, mas eu estou estressada, eu vou fazer isso, eu preciso da recompensa. Não é, a gente não precisa viver assim, se punindo, eu não posso, eu não devo, eu isso. Não é bem dessa maneira. A gente precisa trabalhar o equilíbrio. Né? É importante uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, porque o nosso corpo ele sofre muito com as agressões do dia a dia. Né? A gente não enxerga, mas são muitas agressões. Né? O próprio ato de produzir energia produz radicais livres, e a gente precisa ter um sistema antioxidante que funcione muito bem. Sim. E de vez em quando, comer um chocolatinho não tem problema nenhum. Comer um pudim não tem problema. Bem, né? Se for chocolate, você tem 100% cacau, melhor ainda, porque o cacau é riquíssimo em antioxidantes, em magnésio, né? Então, enfim, tem vários nutrientes. Mas o de vez em quando não estraga a saúde de ninguém, né? Não sendo antes do uso profissional da voz, não tem problema nenhum. Mas é o equilíbrio, né? E é importante a gente aprender a ter esse equilíbrio, aprender a lidar com as emoções, a ver qual é o nutriente que está faltando, porque muitas vezes eu não sei lidar com as minhas emoções, porque eu não estou produzindo hormônio. Estou sempre com cortisol alto, mas a coitada da minha serotonina nunca sobe, tadinha, porque não tem nutrientes. Então é importante trabalhar esse equilíbrio também, tá? Eu fiquei muito feliz pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no direct. Se tiver alguém com gastrite, com refluxo, precisando de ajuda para emagrecer, eu fico à disposição. Legal. Agora, na pandemia, estou fazendo atendimentos online também, se alguém precisar. Perfeito, perfeito. Deixa eu só mandar um recado. Monique, ó, o chocolate antes de cantar e usar a voz não, tá? Depois está liberado. Depois. Para não produzir muito muco, né? E aí vai alterar a nossa ressonância um pouquinho. Na folga, né? Um chocolatinho, 75% de cacau, rico 75%. Em polifenóis, ó, perfeito. Muito bem, legal. Então, pode rolar. Vou aproveitar e fazer um merchan aqui, ó, da minha caneca, né? É pela Bigode Albino Store, eles fizeram para mim, eles estão aqui na live também, né? Muito obrigado pela caneca, fazendo um merchan, são os parceiros meus também, tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês que participaram da live de hoje, disponibilizaram o tempo de vocês para aprender um pouquinho mais sobre alimentação, sobre como controlar melhor a alimentação, para ter uma melhor performance vocal. Então, parabéns a todos vocês, tá? Nos vemos em breve. E um recado que eu quero dar a vocês é que agora, no dia 18 de abril, nós vamos fazer um curso, né, uma oficina vocal para profissionais da voz, onde nós vamos explorar questões de higiene vocal, né, de condicionamento vocal, saúde vocal. Nós vamos aprender como é que funciona a voz, né, como é que funciona o nosso instrumento. Uma relação que eu faço sempre
Um motorista comum, ele não precisa entender muito bem do carro. Mas um piloto, ele precisa entender a mecânica do carro dele, porque ele não vai, senão ele não vai ter um melhor desempenho numa corrida, né? E nós, profissionais da voz, temos que entender o nosso corpo, conforme a Gabi nos explicou sobre a nossa alimentação, que é o nosso combustível, né? A gente tem que entender como é que funciona o nosso corpo com o combustível para que nós possamos ter uma melhor performance vocal. Então não percam, nosso curso vai acontecer no dia 18. Mais informações vão acontecer ao longo da semana. A gente vai abrir as inscrições para vocês, tá bom? E vamos passar depois os valores, as datas, os horários, a data é dia 18, mas o horário certinho para vocês. Então, acompanhem o Espaço Movimento, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma ótima comunicação. Boa noite, Gabriela, se cuida. Boa noite. Então tá bom, tchau, tchau. Tchau.